Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então com mais um lindo trabalho que a casa nos oferta, que José de Mococa nos dá de sobejo para que estejamos aproveitando essa oportunidade. Estejamos então nos entrelaçando com a espiritualidade maior, nos concentrando com esses amigos queridos. Sabemos que temos os nossos problemas lá fora, nunca estaremos desamparados, sempre estaremos amparados, pois nós vemos de forma muito limitada. Às vezes achamos que não estamos sendo amparados em nossas vidas, mas estamos sendo mais amparados do que imaginamos. Às vezes nossas provas, sem a espiritualidade maior, sem Jesus, seriam muito mais difíceis, muito mais ásperas, muito mais de muito mais dificuldade. E com eles se torna mais leve. Como diz mesmo Jesus, né? Vem a mim que o jugo será mais leve, o fardo será mais leve. Se formos até Jesus, se formos até o Mestre, se fizermos através do amor, estaremos conquistando. E não adianta, gente, não adianta. Não é só falarmos que vamos a Jesus. Temos que ir realmente a Jesus, através do sacrifício. Como diz Emmanuel, lá como Padre Damiano, em Renúncia, não conseguiremos de forma alguma vencermos as dificuldades sem sacrifício, sem renúncia. Não conseguiremos evoluir sem sacrifício, só através dele. Ele até faz uma comparação com os homens de antigamente, com as arenas, né? Onde que os cristãos eram mortos nas arenas, e hoje ele fala de que somos nós as feras, né? Que viviam e que sacrificavam os cristãos. E hoje estamos muitas vezes sacrificando novamente Cristo, através realmente das nossas más condutas, ainda dos momentos ainda inferiores que vivemos. Então vamos nos melhorar, vamos buscar, vamos tentar buscar esclarecer-nos através do amor e através de Jesus. Isso é importantíssimo para que estejamos vivendo bem. E vamos viver bem, porque estamos todos fatalizados à evolução. Não é isso? É isso aí. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser nossa irmã Maria de Fátima, que vai nos brindar com sua doce palavra, né? Com sua expressão amiga e com os livrinhos que ela trouxe, não é isso? Que Deus abençoe, tia Fátima, que você tenha uma boa palestra. Boa noite. Boa noite. Eu não tinha nada para falar, sabe, gente? Até eu chegar aqui, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? De repente eu olho para o lado do Esmeralda e vejo um papelzinho escrito: suicida ou suicídio. Então eu vou falar alguma coisinha sobre o suicídio. Às vezes, o Rafael falou que nós estamos muitas vezes machucando Jesus com os nossos atos. O suicídio é um deles, porque Deus nos dá a vida para que nós possamos desenvolver o crescimento espiritual. Quando nós achamos que somos donos de tudo, é aí que a gente cai e se machuca. Nós nos suicidamos. Gente, o que é se suicidar? É uma coisa terrível. É a pior coisa entre o aborto e o suicídio. São as piores coisas que Deus não aceita. Tudo ele dá oportunidades de crescimento. O suicida vai sofrer amargamente. Não que ele não vai ter oportunidade de se arrepender, mas antes de se arrepender, ele vai sofrer amargamente. Dores terríveis. Então a gente fala, mas como assim? Assim eu explico. Para começar, a vida não nos pertence.
Deus nos permite, como eu disse, a vida para que nós aprendamos. Daí então a gente vai e comete esta enorme, gigantesca besteira que se suicida. Por que nós nos suicidamos? Orgulho, egoísmo. Não é, as pessoas falam que o suicídio é corajoso. Corajoso não, até o maior dos covardes, porque não enfrenta a vida. A vida, porque é difícil, é dolorosa, porque a namorada foi embora, porque perdeu alguma coisa, então eu sou covarde, eu vou tentar tirar minha vida para me libertar desta dor. Só que se engana. A dor depois do suicida é terrível, é doloroso. Aqui na casa a gente vê muitos espíritos se manifestando em sofrimentos que não dá nem para explicar. O sangue correndo da cabeça, os tiros, as cordas enroladas no pescoço e enforcado. O outro que corre com fogo no corpo, queimado. O que toma veneno, sufocado. Quer dizer, e isso, gente, não é 2 minutos, não é 2 dias, não é 10 dias, não é 10 anos, é centenas de anos nessa situação. Difícil e dolorosa. Quanto a Edivaldo, que eu escutei ele falando, que Romeu e Julieta existiu. Existiu Romeu e Julieta, não é só um conto de fada. Era um professor e uma aluna. Ele de piano e ela aluna para aprender piano. Ela de uma família abastada, muito rica, e ele um simples professor. Mais velho do que ela. Ficaram apaixonados. Só que os pais dela não aceitavam. Então combinaram de se matar e se encontrar no mundo espiritual. Só que eles estavam enterrados distância pouquíssima. Um sentado na sepultura e o outro em pé, esperando. Do lado, vamos dizer, 1 metro de distância, e não se viam. Estavam ali, um esperando o outro e não se viam. Estavam ali, sofrendo a angústia do outro não aparecer. E sabe lá quando foi aparecer? Só Deus é que sabe. Então, não adianta. O Chico conta, ele tem até um livrinho que eu não sabia que eu ia falar sobre o suicida, e esse livrinho, ele fala sobre as pessoas que se mataram. Então ele conta de uma mulher que colocou fogo no corpo e ela veio com lepra, voltou, reencarnou, porque Deus não desiste da gente. Ele não desiste. Você faz a besteira, Ele permite que você venha, Ele permite que você venha. Você vem sofrendo para aprender, para crescer, para desenvolver o amor e eliminar o egoísmo. Ela vem sofrendo. Então, esta mulher, ela veio com lepra, porque ela pôs fogo no corpo. O outro que se enforcou, ele veio com um clupo, é uma doença que dá na garganta, que muito pequenininho morre, porque é uma doença muito violenta. O outro que deu um tiro na cabeça veio com doença mental, voltou à Terra com doença mental. E assim ele vai contando aqueles que se suicidaram, o problema que eles vinham na Terra. Nenhum veio cantando feliz e contente, veio todos em sofrimentos dolorosos. Todos. Então, o suicídio é uma das piores, é a pior coisa, tirando o aborto, a pior coisa que existe.
Porque a gente não diminui o sofrimento, ele continua. Ele continua, 100 anos, 50 anos. Isso aí depende do nosso crescimento, do nosso arrependimento. Quando a gente se arrepende, daí a gente começa a caminhar. Volta à terra, porque como eu disse, Deus não desiste, porque Ele tem muito amor por nós. A gente volta à terra, mas volta à terra em sofrimento, dores terríveis. Aquele probleminha tão irrisório, tão sem importância, que a gente achava que era o fim do mundo, se torna apenas um ponto, porque o sofrimento é 1000 vezes pior depois que você pratica essas loucuras. Então, gente, nós estamos na Terra para crescer, e nós também temos que colocar uma coisa em nossa mente: tudo que eu passo, tudo que eu planto, eu tenho que colher. Ontem eu matei uma pessoa, fiz violência com essa pessoa, daí Deus me dá a oportunidade de voltar à terra e sofrer as consequências daquilo que eu pratiquei. Daí eu não aguento, mas o outro aguentou. Quando você judiou, quando você fez sofrer, mas nós não aguentamos. Por isso a gente pratica o suicídio. Só que a gente esquece que Deus dá para nós o livre-arbítrio, livre escolha. Você faz o que você quiser. Ele nem se preocupe com o que você vai fazer. Só que tudo que nós fizermos, tudo, nós plantamos, vamos ter que colher. São coisas boas, vamos colher coisas boas. Coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Dolorosa, triste, penosa para nós, graças a Deus. Quando nós estivermos em dor, eu sei que a dor não é gostosa, eu também não gosto dela, mas eu aprontei, eu vou ter que colher. Por que o Carlinhos vai colher uma dor que eu plantei? Deus seria injusto, e Deus é justíssimo. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, se eu plantei, eu colho. As dores que virão, todas as dores. Eu tenho um amigo, ele fala assim pra gente: eu bebi muito. E ele tem uma vontade assim, uma vontade de entender tudo que ele lê, porque ele é muito inteligente, ele gosta, a gente vê que os olhos brilham quando ele lê as coisas que são coisas sábias, que vai ajudá-lo. Só que ele mesmo fala: eu bebi tanto que eu esqueço. Tudo que eu leio, imediatamente eu esqueço. Então, isto, para ele, ele está, entendeu? Deus está dando para ele a oportunidade para a próxima ele não beber. Porque o que ele mais queria é entender o que ele lê. Quer dizer, entender ele entende, mas ele não lembra. Então, isto não é um castigo, é uma ajuda para que ele desenvolva o medo de beber, para que ele, na próxima encarnação, venha com a mente limpa, tranquila, recebendo tudo que ele quer quando ele lê. É uma lição, é um castigo da própria pessoa, não de Deus. Deus não mandou ele beber, bebeu porque ele quis. Então não é um castigo de Deus, é um castigo que eu arrumei para mim. Então
é meu o castigo. Eu quero dizer para nós que agora ele vai se matar porque ele não entende as coisas. As pessoas fazem isso por causa de uma coisa tão irrisória, tão sem importância, pega e tira a vida. Uma vida tão divina. Se a gente soubesse o quanto a vida é divina, é maravilhosa, é gigantesca, é sublime, nós nunca nem sequer passava pelo crivo da nossa razão. Nada disso. Porque o suicida só é sublime. Então eu queria ler para vocês sobre o suicida. O suicídio. O suicídio é uma covardia, um crime cujas consequências não são terríveis, segundo a expressão de um espírito. O suicida não foge ao sofrimento, senão para encontrar a tortura. A gente não foge do sofrimento, a gente encontra uma tortura muito pior. Cada um de nós tem deveres, uma missão a cumprir na Terra. Provas a suportar para o nosso próprio bem e elevação. Procurar subtrair-se, libertar-se dos males terrestres antes do tempo marcado é violar a lei natural. E cada atentado contra essa lei traz para o culpado uma violenta reação. O suicídio não põe termo ao sofrimento físico nem morais. O espírito fica ligado a esse corpo carnal. Por isso que a gente sente o corpo pegando fogo, sente a corda, sente o tiro, sente tudo que a gente provoca o suicídio, nós sentimos. Por quê? Porque nós ficamos grudados ao corpo. Nós ainda ficamos presos ao corpo. O que o corpo passou, o nosso espírito vai estar passando até a gente se arrepender e ser socorrido. Carnal. O espírito fica ligado a esse corpo carnal, que esperava destruir. Experimenta lentamente todas as fases de sua decomposição. As sensações dolorosas multiplicam-se em vez de diminuírem. Longe de abreviar sua prova, ele a prolonga indefinidamente. Seu mal-estar, sua perturbação persistem por muito tempo, depois da destruição do invólucro carnal. Deverá enfrentar novamente as provas às quais supunham poder escapar, como a morte, e que foram geradas pelo seu passado. Terá de suportá-las em piores condições, refazer passo a passo o caminho semeado de obstáculo, e para isso sofrerá uma encarnação mais penosa ainda que aquela a qual pretendeu fugir. Então, nossa pena será muito pior, porque nós não fugimos da nossa consciência. Não é que Deus vai nos castigar. Nós é que não fugimos da nossa consciência. A nossa consciência está ali presente.
E por isso que a gente sofre. O Chico conta que uma vez uma senhora chegou até ele e falou assim para ele: seu Chico, eu queria dizer para o senhor ajudar meu filhinho. Os médicos estão querendo cortar as 2 perninhas dele. Ele já não tem os braços, problema mental, tinha 1001 probleminhas. E os médicos estavam querendo cortar as 2 perninhas dele. Daí o Chico parou, porque ficou sensibilizado, que qualquer um ficaria, e pensou, quer dizer, ele estava escutando o que o Emmanuel falava para ele. E ele falou para ela: é porque nas outras ele tirou a vida, por isso que ele veio com todos esses problemas e está tentando de novo. Então Deus, com a sua infinita bondade, vai permitir que corte as perninhas dele para ele não se suicidar de novo. Então, gente, aí a gente vê a bondade de Deus. Nossa, vai cortar? Sim, porque o suicida é terrível, o maior do sofrimento. Ele já veio sem os bracinhos, sem as mãozinhas, com problema mental. E agora está tentando se suicidar de novo, porque ele anda. Então vai cessar as perninhas para que ele não se suicide. Para vir na próxima completamente curado. Então, gente, eu estou falando isso para vocês e é para colocar bem no crivo da razão e passar para as pessoas sobre isso que eu estou falando, porque é coisa muito séria, muito séria, muito séria o suicídio, porque é sofrimento terrível, terrível. E como eu disse, não é de 10 anos, 5 anos, 1 ano, é de às vezes de... A gente não tem assim um prazo, né? Porque isso aí está na mão da misericórdia de Deus e Deus é que sabe de tudo. Mas com certeza não é de pouquinho tempo. E mesmo se for de pouco tempo, ele vai levar na consciência dele o que ele fez. Então, vai para 50, 100 anos e para lá. Porque a nossa consciência cobra, e ela cobra dolorosamente. Então, a gente tem que prestar atenção. Não é qualquer besteirinha, nem besteirona, de jeito nenhum, o suicídio. Nunca. De mim, nunca. Fala assim. Se vir uma ponta, porque às vezes vem uma ponta, nunca. Eu sou trabalhador de Jesus. E quem trabalha com Jesus não tem nem sequer um pouco. A gente tem que caminhar em busca do crescimento espiritual. Nunca, 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 nunca pensar em se suicidar. Nunca. Vamos caminhando com Jesus, vamos em frente. Nós temos uma doutrina divina que nos ensina muito, que nos mostra muito, não é só o ensinar dos livros, mas também nos mostra muito o quanto nós temos que caminhar em busca do melhoramento para nós mesmos. Eu não estou falando para o melhoramento do outro, é para o melhoramento nosso, o crescimento nosso. Porque se a gente tiver uma pontinha que seja, elimina essa pontinha. Porque o sofrimento é terrível. E que Jesus, não é bem uma palestra, é só um comentário, tá? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente nunca tenha esses pensamentos terríveis em nossas cabeças.
nunca, nunca, nunca em nossa mente, que a gente caminha com Jesus, caminha com o aprendizado de Jesus. Jesus morreu na cruz, sofreu amargamente por nós. Vamos aguentar os nossos probleminhas, que não foi nem Jesus e nem Deus que nos deu, foi nós que buscamos. Vamos aguentar com sabedoria, com grandiosidade, para chegarmos lá e encontrarmos a paz. Que Jesus nos abençoe a todos.